Meu nome é Mireia Alencar. Tenho 21 anos. No meu 21 grau aniversário, Cássia disse aos nossos pais para cortarem meu apoio aos estudos até eu me desculpar com ela. Eles concordaram sem nem olhar para mim. Eu disse, tudo bem. Subi as escadas. Fechei a porta. Às 23, meu quarto estava completamente arrumado. Minha irmã irrompeu porta adentro. Ela gritou, retire agora o que você enviou. Minha mãe veio atrás, branca como papel. Mireia, o que você enviou? O que eles não sabiam era que minha avó tinha estado observando. Antes de morrer, ela fez uma única ligação. Aquela ligação estava prestes a tomar tudo o que Cássia havia roubado e devolver com juros. Esse foi o formato do meu 21 grau aniversário. Antes de continuarmos, quero dizer uma coisa. Se você já foi a pessoa quieta em uma família barulhenta, aquela que chamavam de dramática, aquela cujos ventos eram explicados como nada, fique comigo. Esta história tem reviravoltas. Prometo que cada uma é merecida. Então, deixe-me levar você de volta. Deixe-me levar você de volta à sala de estar da casa dos meus pais na Rua das Beneficências em Porto Alegre. Há uma parede ali. Nessa parede, o diploma da minha irmã está pendurado em carvalho. Sua carta de aceitação na USP, sua matéria em revista, sua foto da Open House da Oficina de Escrita Literária de Gramado, 5 molduras em uma fileira arrumada e uma moldura vazia. Minha mãe comprou a moldura vazia quando eu tinha 12 anos. Ela disse que era para o meu primeiro grande momento. Isso foi 9 anos antes do meu 21 grau aniversário. A moldura ainda estava vazia. Minha irmã se chama Cássia. Ela tinha 26 anos na noite em que tudo quebrou. Ela nasceu primeiro, e em nossa casa isso significava que ela nasceu certa. Minha mãe costumava dizer que Cássia escrevia antes de andar. Depois sorria e acrescentava, Mireia, precisou de mais tempo. Eu sempre quis perguntar, mais tempo do que o quê? Mas você não pergunta em uma casa como a nossa. Você aprende o ritmo. Você aprende a acenar com a cabeça. Você aprende a dizer que os ensaios da sua irmã são maravilhosos. Você aplaude quando ela os lê no jantar. Eu aplaudi por 9 anos. Aqui está o que ninguém na minha família jamais entendeu. Eu não era lenta. Eu estava observando. Quando eu tinha 9 anos, Cássia ganhou seu primeiro prêmio de escrita, um concurso estadual de ensaios. Os organizadores convidaram os 2 vencedores para lerem seus textos em um almoço em Florianópolis. Cássia teve pânico de palco naquela manhã. Ela vomitou na pia da cozinha. Não conseguiu ler. Minha mãe memorizou o ensaio de Cássia em 40 minutos no carro. Eu li no palco diante de 300 pessoas. Na voz de Cássia. Ninguém me agradeceu. No caminho de volta para casa, minha mãe disse, Mireia é boa em copiar. Cássia é a escritora de verdade. Eu tinha 9 anos. Lembro-me de olhar pela janela e pensar que copiar não é o mesmo que dizer algo primeiro. Eu comecei a escrever aos 7 anos poemas primeiro, pequenas cenas, argumentos que eu não conseguia ter em voz alta. Guardava em um caderno debaixo do colchão. Minha avó era a única pessoa que sabia. O nome da minha avó era Amara Alencar. Ela era a mulher mais barulhenta, afiada e gentil que já conheci. Tinha publicado 2 romances aos 30 e poucos anos. Ela leu tudo o que eu escrevi, absolutamente tudo, desde os meus 8 anos. Quando eu tinha 17 anos, escrevi para ela um poema. Chamava-se Para as Mãos da Minha Avó, 14 versos. Dei a ela no aniversário. Ela leu uma vez, depois 2. Depois colocou o papel na mesa. Você tem isso, criança, disse ela. Sua voz é pequena agora, mas é sua. Nunca deixe ninguém tirá-la. Eu assenti. Não sabia o que ela queria dizer. Entendi 2 anos depois. Minha avó morreu em maio de 2023. Um derrame súbito. Eu tinha 19 anos. A família se reuniu para o funeral. Minha mãe fez um discurso. Minha irmã leu um dos próprios poemas de Amara no púlpito. Eu sentei na última fila. Não disse nada. Na manhã seguinte ao funeral, o advogado da minha avó
Leu o testamento em voz alta na sala de jantar. Fundo fiduciário, R, 1.200.000, dividido 50/50 entre as duas netas, a ser liberado aos 25 anos. Linguagem padrão, nada incomum. Minha mãe assinou os papéis sem ler. Mantenha simples, disse ela. Claro que sim. Ninguém me perguntou nada. O nome do advogado era Viviane Thorne. Eu a vi por talvez 3 minutos no total. Ela apertou minha mão uma vez. Não disse uma palavra sobre nenhuma cláusula. Eu a esqueci até ela me ligar 31 meses depois. 3 meses após o funeral, em agosto, eu estava na biblioteca da UFRGS folheando uma revista chamada Vozes do Atlântico, um pequeno periódico literário. Eu matava tempo antes de um seminário. Na página 34, encontrei meu poema. O título tinha sido trocado para O Silêncio da Minha Avó. Essa foi a primeira coisa que notei. Minha avó nunca foi silenciosa, nem um dia na vida dela. O crédito dizia Cássia Alencar. Eu li 4 vezes, 14 versos. Meus versos, as mãos da minha avó, minha memória, o nome de outra pessoa no final. Fiquei sentada naquela biblioteca por 20 minutos. Não me mexi. Estudantes passavam por mim. Um segurança perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Observei ele se afastar. Depois fiz algo estranho. Fui até o balcão de referência. Pedi à bibliotecária as informações de contato editorial da publicação. Ela imprimiu para mim 3 endereços, um número de telefone, uma lista de equipe. Dobrei o papel. Coloquei na carteira. Guardei ali por 2 anos. Aqui está o que fiz em seguida. Não chorei. Não liguei para ninguém. Não fui para casa quebrar um prato. Fechei a revista. Voltei para o alojamento. Abri o laptop. Criei uma nova pasta. Chamei de evidência. Colei o poema original. Carimbo de data. 14 de agosto de 2023. 16:18. Depois criei outra pasta. Renomeei todos os arquivos que já havia escrito nos últimos 3 anos. Cada rascunho, cada fragmento, cada e-mail onde eu havia enviado meus escritos para um amigo ou professor. Levou 4 horas. Quando terminei, sentei na cama. Olhei para o teto. Pensei na minha avó dizendo: não deixe ninguém tirar isso. Aquele foi o dia em que parei de ser irmã. Tornei-me testemunha e não fazia ideia de quanto tempo teria que observar. Quero parar aqui por um segundo porque o que acontece depois é uma longa estrada. Eu não reagi. Não confrontei Cássia. Não contei à minha mãe. Não postei sobre isso. Não chorei no travesseiro. Eu planejei. As mulheres na minha família foram ensinadas a serem agradáveis. Minha avó costumava dizer que esse era nosso fardo. Ela me disse uma vez, tomando chá: as mulheres que sobrevivem nesta família são aquelas que aprendem a construir enquanto todos pensam que elas estão costurando. Então eu construí. Em janeiro de 2024, me inscrevi em um seminário na UFRGS com um professor chamado Nathaniel Croft. Ele tinha 61 anos, havia publicado na revista Piauí, na Granta Brasil, na Paris Review. Não se impressionava facilmente. Eu não me importava em impressioná-lo. Eu me importava em afiar o que eu já tinha. 3 semanas depois do semestre, ele me pediu para ficar após a aula. Sentou atrás da mesa, deslizou uma cópia da Vozes do Atlântico para mim, edição de agosto de 2023, já aberta na página 34. Você já publicou com outro nome? Perguntou. Eu não respirei. Ele bateu no poema. Estou lendo seus ensaios há 2 semanas. Depois reli isso no fim de semana. É a mesma voz. De quem é o nome? Contei tudo a ele em 48 minutos. Ele não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, tirou os óculos, esfregou os olhos. Disse 4 palavras. Eu sei quem você precisa conhecer. Depois disse mais uma coisa. Mireia, ensinei por 34 anos. Já vi isso antes. 2 vezes. Uma foi para a justiça. A outra não.
As que foram para a justiça, os alunos fizeram uma coisa que os que resolveram não fizeram. O quê? Perguntei. Eles construíram o caso por 1 ano antes que alguém soubesse que estavam construindo. Ele me entregou um bloco jurídico. Comece com datas, todas as datas que conseguir lembrar, todo arquivo, toda conversa, toda vez que sua irmã ficou sozinha com seu laptop, todo ensaio que você entregou, toda vez que mostrou algo a ela. Não confie na memória. Escreva tudo. Escrevi por 2 horas depois de sair do escritório dele. Quando parei, tinha 51 entradas desde o ensino fundamental. 1 semana depois, estava em uma chamada de vídeo com a professora Viviane Holloway. Viviane é diretora da Oficina de Escrita Literária de Gramado. Tem 58 anos, precisa, calorosa quando quer, implacável quando precisa. Conhecia Nathanael desde a pós-graduação, confiava nele completamente. Na primeira chamada, ela pediu para eu compartilhar o histórico do Google Docs. Fiz isso. Ela leu em silêncio por 20 minutos. Depois olhou para cima. Sua irmã se candidatou à oficina 6 meses atrás. Disse que a amostra de escrita era sua. Palavra por palavra. Estávamos prestes a aceitá-la. Me deu 1 semana. Eu não conseguia falar. Respire, Mireia. Você não é louca. Você estava certa. 1 semana depois, a oficina colocou a candidatura de Cassia em espera indefinida. Cassia nunca soube. Ela disse à minha mãe que estava na lista curta. Minha mãe comprou uma garrafa de champanhe para quando a carta chegasse. Nunca chegou. Até a primavera de 2024, eu tinha 3 coisas que nunca tive antes. Uma testemunha com credenciais, um programa de pós-graduação de alto nível disposto a acreditar em mim e algo próximo a um plano. Eu também tinha Sophie. Sophie Ashworth era minha melhor amiga na UFRGS. Nos conhecemos no primeiro ano em uma aula de dramaturgia. Sophie era o tipo de pessoa que notava o que os outros achavam que estavam escondendo. Em dezembro de 2023, Cássia visitou a casa dos nossos pais nas festas. Pegou meu laptop emprestado uma noite. Sophie também estava visitando. Ela silenciosamente tirou capturas de tela dos nomes dos arquivos que Cássia abria. Na época, Sophie não sabia por quê. Algo na sala parecia errado, disse ela depois. E ela havia aprendido a confiar nesse sentimento. Aquelas capturas ficaram no celular dela por 8 meses. Quando finalmente pedi para ver, ela enviou tudo em 1 hora. Arquivos dos meus rascunhos, abertos, copiados, renomeados. Um arquivo que ela copiou se chamava Avó. Diz, rascunho, V3. Eu tinha escrito na semana antes do funeral da minha avó. Cassia abriu na noite de 23 de dezembro de 2023, 22 minutos, depois que a urna da minha avó foi colocada pela primeira vez na lareira. Sophie olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha em seu apartamento. Você deveria ter me contado 1 ano atrás. Eu não queria fazer você carregar isso. Eu já estava carregando. Você só não estava lá para ver. Ela serviu mais chá. Sentamos por 1 hora. Não falamos. Dei a ela uma chave reserva do meu alojamento na semana seguinte. Ela me deu uma chave reserva do apartamento dela. A qualquer hora, disse. Para sempre. Comecei a usar o endereço dela em setembro de 2024. Abri também uma caixa postal na UFRGS. Toda a correspondência importante que eu esperava chegaria em um desses 2 endereços. Nunca na casa dos meus pais. Toda a correspondência importante, exceto uma. Chegarei nisso. A outra coisa que comecei a fazer no outono de 2024 foi gravar. O Rio Grande do Sul é estado de consentimento de uma parte. Se você participa da conversa, pode gravar sem avisar os outros. Verifiquei com um advogado antes de apertar gravar pela primeira vez, cuidadosamente 2 vezes. Acabei com 218 gravações nos 13 meses seguintes. Uma delas se tornou a mais importante. Em abril de 2024, eu estava em casa para a Páscoa.
Cassia estava na sala de estar ao telefone com um ex-namorado que tentava reconquistar. Achava que eu estava no andar de cima. Eu estava no corredor, celular na mão, microfone ligado. Ela disse: Mireia nunca relê os próprios ensaios depois de entregar. Eu pego emprestado. Está tudo bem. Ela nem nota. Depois riu. Ela nunca nota. Nossa mãe acha fofo que ela seja distraída. Depois disse algo que não usei até meses depois. Além disso, mamãe me ajudou a revisar o último. Ela também não acha que Mireia é uma escritora de verdade. Mamãe disse que Mireia só tem um hobbyzinho fofo. Salvei aquele arquivo 3 vezes separadas naquela noite. Transcrevi na manhã seguinte. Aquele foi o momento em que soube. Minha mãe não era apenas cega. Ela era coautora do roubo. Toquei aquela gravação exatamente uma vez, 1 ano depois, no escritório de um inspetor federal dos Correios. Ninguém riu então. Até o Natal de 2024, eu tinha uma oferta de bolsa integral para a oficina de escrita literária de Gramado. Tinha uma mentora que acreditava em mim. Tinha uma amiga escondendo minha correspondência. Tinha mais de 200 gravações. Minha irmã achava que eu era frágil. Deixei que achasse. Quero pausar aqui por 1 segundo. Se você ainda está comigo, continue. Não vou pedir de novo porque o resto desta história fica pesado e não quero quebrar o fluxo. Vamos continuar. Em fevereiro de 2025, Nathaniel Croft me acompanhou pelo campus até um prédio que eu nunca tinha notado. Uma pequena placa de latão na porta, Clínica Jurídica pro Bono. Ele me apresentou a Bradford Kellerman, 49 anos, barba grisalha, voz suave, propriedade intelectual e fraude postal federal. Tinha exatamente o tipo de calma que vem de ganhar muitos casos silenciosamente. Escutou por 2 horas. Leu minhas pastas de evidências por outra hora. Depois tirou os óculos, dobrou na mesa. Você tem mais evidências documentadas do que a maioria dos meus clientes pagantes. Há quanto tempo está guardando isso? 18 meses, eu disse. Bom, ele me fez uma última pergunta antes de eu sair. Seus pais controlam sua correspondência? Não respondi rápido o suficiente. Ele anotou. Fez outra pergunta que eu não esperava. Algo já sumiu? Algo endereçado a você? Mesmo algo pequeno. Pensei. Pensei por muito tempo. Quando eu tinha 16 anos, disse: me candidatei a uma oficina de escrita de verão em Paraty. Nunca recebi resposta. Minha mãe disse que provavelmente não tinham vaga. Kellerman anotou também. 3 semanas atrás, acrescentei um envelope pardo da Universidade Federal. Vi na mesa do hall. Sumiu na manhã seguinte. Minha mãe disse que era lixo. Você lembra o que dizia o endereço do remetente? Departamento de Letras, Escritório de Bolsas. Ele olhou para cima. Mireia, sua mãe está interceptando sua correspondência há anos. Disse como um diagnóstico. Eu disse: eu sei. Quando você soube? Desde os 12 anos. Só não conseguia provar até agora. Entre março e agosto de 2025, Kellerman redigiu 4 queixas formais. Uma para o Serviço de Inspeção dos Correios, uma para o Comitê de Plágio da Oficina de Gramado, uma para o Escritório Regional da Bolsa Literária Rio Grande, uma para o Conselho Editorial da Editora Aurora, onde Cássia havia acabado de conseguir um cargo júnior de editora em São Paulo. Carregou as 4 em um sistema eletrônico seguro. Só eu tinha a senha. Só eu tinha o gatilho. Nada sairia do escritório dele, a menos que eu dissesse. Nos reuníamos a cada 6 semanas para atualizar fatos. Todo documento estava datado, toda alegação estava fonteada, todo recibo estava etiquetado. Em agosto ele me enviou uma mensagem. Tudo carregado. Você tem o PIN. Aperte só quando estiver pronta para nunca mais voltar para casa. Fui para casa um fim de semana no final de agosto, observei minha mãe separar a correspondência. Observei ela abrir um envelope pardo com logotipo. Ler. Colocar no arquivo da família. Não o meu. Dela. Não me entregou. Não perguntei. Voltei de carro para o alojamento naquela noite.
Enviei a Kellerman 3 palavras. Acho que você está certo. Em maio de 2025, uma carta diferente havia sido enviada. Eu não tinha contado a ninguém sobre esta. Nem Croft, nem Holloway, nem Sophie, nem mesmo Kellerman no início. Em junho de 2024, eu havia enviado silenciosamente uma candidatura para a Bolsa Literária Rio Grande, aplicação regional, Sul. Pedi ao professor Croft para escrever uma das cartas de recomendação. Ele disse sim sem hesitar. Não perguntou por que eu não tinha contado à família. Um ano depois, em maio de 2025, descobri que havia chegado à fase de finalista regional. A Bolsa Literária enviou confirmação por e-mail. Também enviou uma carta impressa pelos correios para o endereço da candidatura. Aquele endereço era a casa dos meus pais. Aqui é onde quero ser honesta com você porque você merece. Eu poderia ter pedido para encaminhar a carta para o endereço de Sophie. Poderia ter pedido comunicação apenas digital. Não fiz. Deixei a carta ir para a casa dos meus pais de propósito porque precisava saber o que minha mãe faria com ela. Precisava que ficasse registrado. Kellerman havia me dito calmamente 6 semanas antes. Se você quer que a acusação federal pegue, não pode ser hipotético. Tem que haver uma carta física, uma carta rastreada, uma carta que eles tiveram que escolher pegar. Então deixei eles escolherem. A carta foi enviada numa terça-feira de setembro de 2025. De acordo com o rastreamento dos correios, foi entregue na quinta. Minha mãe ligou para Cássia na manhã de sexta. Sei porque a vizinha de Sophie mora do outro lado da rua da casa dos meus pais. Aquela vizinha é a ex-colega de faculdade da mãe de Sophie. Ela viu o carro da Honda de Cássia entrar na garagem na tarde de sexta. Mandou mensagem para Sophie. Sophie mandou para mim. Sua irmã chegou em casa há 2 horas. Ela nunca vem para casa numa sexta. Depois, no sábado à noite, a vizinha mandou de novo. A chaminé está soltando fumaça desde as 19. Quem acende lareira em setembro? Dirigi para casa no domingo. Minha mãe me abraçou na porta. Cheirava a fumaça. Bem-vinda em casa, querida. Alguma correspondência para você esta semana? Nada importante, só lixo. Assenti. Desci para o porão. Meu pai tinha uma pequena lareira ali. Usava para o que chamava de noites de reflexão. As cinzas ainda estavam quentes. Dentro, encontrei um pequeno monte de cinzas, fresco. Peguei uma pinça do kit de ferramentas do meu pai. Ajoelhei. Levantei gentilmente os pedaços. Um fragmento não havia queimado. 2 centímetros por 3. Um canto tinha o logotipo da Bolsa Literária, fraco, mas claro. Do outro lado, 4 palavras escritas na caligrafia da minha mãe. Não deixe ela ver isso. Cássia precisa mais. Minha mão não tremeu. Isso me surpreendeu. Eu esperava por esse momento há 1 ano. Só nunca imaginei que pareceria tão pequeno. Subi. Tirei 12 fotos daquele fragmento de 12 ângulos diferentes. Escanei. Enviei os scans para Kellerman a 1h14 da manhã. Enviei cópias para Sophie em uma nuvem pessoal que minha mãe não conhecia. Kellerman respondeu em 4 minutos. Este é seu interruptor de emergência. Quando apertamos. Digitei uma data. 22 de outubro, meu aniversário. Ele respondeu. Entendido. Feliz aniversário adiantado. Garota, quero que você imagine algo. Imagine saber a data em que sua vida mudará. Imagine saber quem estará na sala. Imagine saber que músicas tocarão, que comida estará na mesa, em qual cadeira seu pai sentará. Imagine poder escolher o horário. Escolhi 22h45. Entre as cinzas de setembro e o jantar de outubro, continuei indo para casa nos fins de semana. Sorria. Conversava com meu pai sobre o tempo. Deixava minha mãe se gabar do novo emprego de Cássia na editora Aurora. Sentava no jantar e comia massa. Uma noite no início de outubro, Cássia veio para casa visitar. Contou para toda a família que acabara de receber um prêmio de R$ 120 e 5.000 do Fundo Nacional de Cultura.
Para os ensaios em que venho trabalhando, disse. Minha mãe chorou. Meu pai serviu champanhe. Eu disse, que maravilha, Cássia. Sério. Ela olhou para mim por um segundo, procurando algo. Ressentimento, fraqueza, qualquer coisa que pudesse usar. Não dei nada. Ela virou para meus pais e continuou falando. No meu quarto, aquela noite, acrescentei o Fundo Nacional à minha lista. Eu já estava arrumando as malas. 2 dias depois, o noivo de Cássia, Jonathan, veio para jantar. Eu o havia encontrado só 2 vezes. Tinha 29 anos, arquiteto. Tinha olhos gentis, fazia perguntas e realmente escutava as respostas. Depois da sobremesa, ajudei ele a levar pratos para a cozinha. Ele olhou para mim e disse, sua irmã não fala muito de você. Não, eu disse. Imagino que não. Ele riu. Depois parou. Tem algo que eu deva saber? Olhei para ele completamente pela primeira vez e disse, não de mim. Ainda não. Ele sustentou meu olhar. Assentiu. Colocou os pratos na pia. Depois disse, quando estiver pronta para me contar, pode me encontrar. Entregou seu cartão de visitas. Coloquei na carteira. Atrás do papel com os contatos da Vozes do Atlântico. 3 semanas depois, eu colocaria o endereço dele em um envelope pardo. Em 20 de outubro de 2025, terminei de arrumar a última de 3 malas Samsonite azul marinho. Havia comprado em julho com meu próprio cartão de débito. Mantive no fundo do armário debaixo de cobertores velhos. Mudei tudo importante para elas aos poucos em 2 meses. Laptop, carregador, passaporte, carta de oferta da oficina impressa, o caderno de couro verde que minha avó me dera, agora com o fragmento de cinza em uma capa plástica, a caixa de nogueira que ela selara com cera vermelha, ainda fechada, um pendrive, meu cartão do CPF, 3 malas, uma vida. Em 21 de outubro, enviei uma caixa maior para Sophie. Rotulei, encaminhar para Gramado em 23 de outubro. Ela confirmou à tarde. Também enviei 2 outros pacotes naquele dia. Um para Celeste Beaumont, editora-chefe da editora Aurora. Endereço do escritório, marcado confidencial. Outro para Jonathan, sem endereço de remetente, marcado pessoal. Não abri aqueles pacotes na frente de ninguém, nem mesmo Sophie. Kellerman havia me alertado. Uma vez que esses saírem, você tem 48 horas antes que a história se escreva sozinha. Reservei um Uber para 23h30 do dia 22 de outubro. Destino: apartamento de Sophie. Meu voo para Gramado era na tarde seguinte. Fui dormir aquela noite do jeito que as pessoas dormem antes de uma cirurgia. Não em paz, não com medo, só pronta. 22 de outubro, 18. Minha mãe fez um frango assado. Meu pai serviu vinho. Cássia chegou 15 minutos atrasada e não disse oi para mim. Minha mãe trouxe um bolo às 19, baunilha. Ela ainda não sabia que eu odiava baunilha. 21 velas. Soprei. Não fiz pedido. 21, disse minha mãe. Parece que foi ontem. Parece muito tempo para mim. Na verdade, essa foi a primeira borda. Cássia colocou o garfo na mesa. Pigarreou. Antes dos presentes, preciso trazer algo à tona. Meu pai não olhou para ela. Não olhou para ninguém. Continuou mexendo o café com uma pequena colher de prata. Mireia tem dito coisas sobre mim para os professores dela, para pessoas na oficina. Não sei de onde ela tira isso, mas está prejudicando minha carreira. Tentei resolver isso em silêncio. Não está funcionando. Minha mãe virou para mim. Isso é verdade? Não respondi. Cássia continuou. Ela precisa se desculpar publicamente ou tem que haver consequências. Estou cansada de ser arrastada para o drama dela. Douglas, disse minha mãe, o que você acha? Meu pai mexeu o café. O que você achar melhor, Charlotte? Minha mãe virou completamente para mim. Mireia, precisamos cortar seu apoio financeiro até você se desculpar com sua irmã. É para o seu próprio crescimento. Você não pode continuar fazendo isso com nossa família. 3 rostos do outro lado da mesa.
Nenhum olhando para mim. Minha mãe olhava para Cássia. Cássia olhava para minha mãe. Meu pai olhava para o café. Nenhum deles olhou para mim. Eu disse uma palavra. Tudo bem. Minha mãe piscou. Só isso? Sem discussão? Cássia franziu a testa. Esperava que eu lutasse. Precisava que eu lutasse. Queria vencer uma discussão visível. Eu não ia dar uma. Levantei. Saí da sala de jantar. Subi as escadas. 17 degraus. Contei. Contava aqueles degraus desde os 5 anos. Fechei a porta do quarto. Tranquei. Sentei na cama. Olhei o celular. 19h42. 3 horas e 3 minutos até as 23. Abri o laptop. Tudo já estava preparado. Só precisava esperar. Mandei mensagem para Sophie. T-3 horas. Ela respondeu. Sofá pronto. Tudo mais também. Te amo. Obrigada pelos últimos 18 meses. Agradeça a si mesma. Você consegue. Passei as 2 horas seguintes fazendo coisas muito pequenas. Limpei o topo da cômoda. Dobrei um cobertor. Arrumei a cama. Coloquei a caixa de Nogueira em cima da bolsa do laptop, ainda selada, ainda esperando. Toquei o caderno verde com um fragmento de cinza dentro uma última vez, só para ter certeza de que estava ali. Lá embaixo, eu conseguia ouvi-los conversando. A voz da minha mãe baixa, planejando. A voz de Cássia subindo. O silêncio do meu pai. Às 21h22, ouvi Cássia ao telefone com Jonathan. Amor, por favor me retorna. Mamãe e eu estamos resolvendo uma coisa com Mireia. Preciso saber que você me apoia. Ele não retornou. Já tinha aberto o envelope que enviei em 21 de outubro. Então, às 22h40, sentei na mala. Abri o laptop. Digitei um e-mail para Kellerman. Assunto: aperte. Corpo, agora. Enviei às 22h46. Kellerman respondeu. Enviados Correios, Oficina, Bolsa, Editora Aurora. Todos os 4. Boa sorte, garota. Às 22h47, meu celular vibrou. Um e-mail encaminhado. Comitê de Ética da Oficina de Escrita Literária de Gramado. Linha de assunto. Inquérito formal. Alegação de plágio. Resposta imediata exigida. Enviado para minha irmã. Cópia para mim porque eu era a denunciante. Às 22h50. Um segundo vibro. Bolsa Literária. Às 22h51. Editora Aurora. Às 22h52. Serviço de Inspeção dos Correios. Às 22h52. Ouvi minha irmã gritar lá de baixo. Foi o tipo de grito que fez o chão tremer. Fechei o laptop. Olhei para a porta. Contei até 6. Cássia subiu as escadas como uma onda. Minha porta tremeu. Não uma batida, um chute. Chutou 2 vezes. Destravei. Ela empurrou tão forte que bateu na parede. Entrou. Viu as 3 malas contra a parede. Viu meu laptop na cama. Viu a mim. Seu rosto estava branco. Retire o que você enviou agora. Não respondi. Retire o que você enviou agora. Minha mãe subiu as escadas atrás dela. Parou na porta, mão no peito. Mireia, disse. O que você enviou? Abri o laptop. Virei a tela para ela. 4 linhas de assunto, todas entregues nos últimos 7 minutos. Serviço de Inspeção dos Correios. Investigação Federal aberta. Alegação de fraude postal. Comitê de Ética da Oficina de Escrita Literária Inquérito Formal Plágio. Bolsa Literária Rio Grande, confirmação de status de finalista ativa, Mireia Alencar, Editora Aurora, revisão ética editorial urgente, Cássia Alencar, amostras de escrita. Minha mãe leu a primeira. Seus joelhos cederam. Ela desceu devagar. Do jeito que um prédio desaba depois que os suportes já se foram. Terminou sentada no chão na porta do meu quarto de infância. Cássia pegou o celular. Discou. Colocou no ouvido. Tremia tanto que teve que segurar o telefone com as 2 mãos. Jonathan. Jonathan, por favor. Aconteceu algo. Por favor, me retorna.
Ligou 3 vezes. Ele não atendeu nenhuma. Ela ainda não sabia. Ele tinha parado de atender 3 horas antes. Lá embaixo eu conseguia ver meu pai pelo corredor. Ainda estava na cadeira. Olhava para o chão. Não tinha se mexido. Sabia. Sabia há muito tempo. Não há nada para retirar, eu disse. Mantive a voz baixa. Já foi enviado. É federal. Não é mais meu. Minha mãe olhou do chão. Seus olhos estavam molhados, mas ela ainda não chorava. Ainda estava em choque. Mireia, por favor. Podemos consertar isso. Podemos conversar. Somos sua família. Não existe nós, eu disse. Sou sua mãe. Você foi minha mãe quando eu tinha 7 anos. Parou. Ela fez um som. Depois algo pequeno e seco, como papel rasgando. Peguei a primeira mala. Cassia tentou bloquear a porta. Passei por ela. Ela agarrou meu braço. Você não pode fazer isso comigo. Você não sabe o que isso vai fazer comigo. Olhei para a mão dela no meu braço. Olhei para o rosto dela. O rímel havia escorrido. A boca aberta. Pela primeira vez na vida, ela parecia mais nova do que eu. Entendo exatamente o que vai fazer, eu disse. É por isso que fiz. Ela soltou. Carreguei a primeira mala escada abaixo, depois a segunda, depois a terceira. Fiz 3 viagens. Ninguém me ajudou. Ninguém me parou. Meu pai não se mexeu da cadeira nem uma vez. Na última viagem, parei ao lado dele. Olhei para o lado do rosto dele. Pai. Ele não virou. Pai, olhe para mim. Não virou. Continuei andando. Às 23h30, o Uber parou na garagem. Minha mãe me seguiu até a porta da frente. O cabelo solto, a voz falhando. Mireia, por favor, onde você vai dormir hoje à noite? Virei. Olhei para ela. Esperei 21 anos para ela me fazer uma pergunta assim. Em algum lugar que eu deveria ter ido há muito tempo. Saí andando. Cassia correu para a garagem de meias. Gritava meu nome. O motorista carregou as malas sem uma palavra. Olhou para ela uma vez. Olhou para mim. Senhora, devo esperar? Não, por favor, dirija. Entrei. Fechei a porta. O carro saiu da garagem. Minha irmã ainda gritava no quintal. Minha mãe estava no chão no corredor. Meu pai olhava para o nada. Não olhei para trás. Olhei para trás por 21 anos. Estava feito. Acordei na manhã seguinte no sofá de Sophie. Ela fez café. Me entregou uma caneca. Sentou ao meu lado sem dizer nada. Verifiquei o celular. 53 chamadas perdidas. 31 mensagens. Li 3 das mensagens. Depois bloqueei todos os números da família. Uma mensagem era de um número que eu não reconhecia. 6 palavras. Recebi o envelope. Obrigado. Olhei por um longo momento. Depois salvei o número como JM. Bloqueei também, não por raiva, por fechamento. Meu e-mail tinha uma mensagem de Kellerman, enviada às 6h42. Eles acordaram agora. Fique longe das redes sociais. Não fale com ninguém exceto comigo. A oficina quer agendar sua orientação. Você está segura. Sophie finalmente falou. O que você quer no café da manhã? Qualquer coisa que não seja baunilha. Ela riu. Eu ri. Foi a primeira vez que ri em 1 ano. Voei para Gramado na tarde seguinte. A professora Holloway me encontrou no portão de chegada. Não disse nada profundo, só pegou uma das minhas malas. Disse, vamos te levar para casa. E me acompanhou até o carro, casa. Foi a primeira vez na vida que alguém usou essa palavra para significar um lugar onde eu podia descansar. O colapso começou 6 dias depois. Na segunda seguinte, Celeste Beaumont chamou Cassia para sua sala. Celeste era a editora-chefe da Editora Aurora. A gerente de RH já esperava. Celeste deslizou uma pasta pela mesa. Traga seu crachá, disse. Esvazie sua mesa. Tem 30 minutos. Cassia estava na Aurora havia 11 meses. Recebera um bônus de assinatura de R, 90 mil baseado em amostras de escrita que não havia escrito.
Aquelas mesmas amostras apareciam palavra por palavra nos meus Google Docs 2 anos antes. A equipe jurídica da Aurora enviou a Cássia uma exigência formal de devolução no mesmo dia. Sua agente literária a dispensou até o fim da semana. A agente também exigiu a devolução de um adiantamento de R$ 37.500. A Associação Brasileira de Editores incluiu o nome dela em uma lista confidencial de não contratação na sexta. Até o fim da semana, Cássia não tinha emprego nem futuro na edição, nem por 1 ano nem por 5 anos. Para sempre. Isso foi o nível 1. Na terça seguinte, a secretaria da oficina enviou a ela uma notificação formal de cancelamento de candidatura, R$ 140 e 2.500 em valores de bolsa a serem devolvidos em 60 dias. Falha no cumprimento resultaria em ação civil. Em 5 de novembro, o Fundo Nacional de Cultura enviou carta de rescisão, R$ 125.000 em fundos de prêmio a serem devolvidos, mais R$ 16.000 em taxas de processamento jurídico. Em 12 de novembro, a Vozes do Atlântico postou uma correção pública online. A revista listou o poema original, a autora original, um breve pedido de desculpas, autoria contestada. A autora original identificada como Mireia Alencar. A indústria editorial em São Paulo viu a correção ao meio-dia. À noite, uma revista literária no Rio havia retirado silenciosamente um segundo ensaio que Cássia havia enviado. Até o fim da semana, não havia um único editor em São Paulo que não soubesse. Nível 2. Em 8 de novembro, um pacote chegou ao apartamento de Jonathan em São Paulo. Jonathan era o noivo de Cássia. Tinha 29 anos. Arquiteto. Tinha olhos gentis. Havia pedido Cássia em casamento 6 meses antes. O pacote não tinha remetente, mas era na verdade o segundo envelope que enviei. Este continha mais. Dentro havia uma pasta de evidências e um pendrive. No drive, um único arquivo de áudio, 11 minutos. Cássia se gabando para uma amiga sobre ele. Ele acha que sou brilhante. Não faz ideia. Jonathan escutou. Parou o arquivo na metade. Dirigiu para Caxias do Sul naquela noite para ver os pais. Voltou 3 dias depois. Dirigiu até o apartamento de Cássia. Não tocou a campainha. Ficou na porta. O anel, disse. Agora ela abriu. Tinha chorado por uma semana. O rosto vazio. Jonathan, por favor, me deixe explicar o anel. Agora ela tirou. Colocou na palma dele. Ele fechou a mão, virou, desceu as escadas, não olhou para trás. 2 dias depois, o advogado dele entrou com um processo de pequeno valor no Rio Grande do Sul para recuperar formalmente o anel. R$ 56.000. Jonathan nunca mais falou com Cássia. Ela enviou cartas por 3 meses. Ele devolveu todas sem abrir. Era a única coisa que ela já quisera que não conseguia roubar. Nível 3. Em 15 de novembro, um inspetor federal dos Correios, chamado Darren Fitzgerald, visitou a casa dos meus pais. Cássia havia voltado para o quarto de infância 2 semanas antes. Não podia mais pagar o aluguel em São Paulo. Fitzgerald foi calmo. Distintivo à mostra. Educado. Sana Alencar. Interceptar correspondência contendo notificação de bolsa literária é crime federal. Deixou um cartão e uma intimação. Meu pai teve que contratar um advogado criminal. Custou R$ 155.000 de honorários iniciais. Em 20 de novembro, Cássia aceitou um acordo. Contravenção federal. Sem julgamento, sem prisão, 500 horas de serviço comunitário, 3 anos de liberdade condicional, R$ 40.000 em multas, registro criminal federal permanente, proibição de 5 anos de viagem para certos países. Em 28 de novembro, a USP realizou uma auditoria retroativa da sua monografia de graduação. Encontraram 2 capítulos com linguagem rastreada a ensaios que eu havia escrito aos 15 anos. 15. Eu nem estava no ensino médio ainda.
A USP revogou o diploma de graduação dela. Aos 26 anos, minha irmã não tinha mais diploma universitário, nível 4. Em 25 de novembro, minha mãe foi pedida para renunciar à sua sociedade no escritório de advocacia. Trabalhara lá por 16 anos. A Ordem dos Advogados abriu inquérito ético sobre seu papel na fraude postal. Sua licença foi suspensa por 2 anos. Seu sócio sênior dirigiu até a casa dela na noite da renúncia. Soube depois. Sentou no carro na garagem por 20 minutos. Depois foi embora, sem sair. O nome dela saiu do site do escritório na manhã seguinte. Biografia, fotografia, casos, tudo sumiu. 16 anos apagados por um administrador de web em menos de 15 minutos. Meu pai se aposentou antecipadamente em 1 grau de dezembro. Tinha 58 anos. Planejava trabalhar até 65. Começou a me escrever cartas, uma por semana. Escrevia à mão, enviava para o endereço de Sophie. Sophie encaminhava para Gramado. Nunca abri nenhuma. Guardei em uma caixa no armário do hall do meu apartamento. A caixa ainda está lá. Ainda não estou pronta para ler. Talvez um dia. Não este ano. Nível 5. Em 8 de dezembro, voei para Porto Alegre para minha entrevista regional da Bolsa. Usei uma blusa simples, calça social passada. Respondi todas as perguntas. Falei da minha avó sem dizer o nome. Falei de vós. Falei do que significava ter que provar que era autora da própria mente. Um dos avaliadores perguntou o que eu havia aprendido nos últimos 2 anos. Pensei. Depois disse que o silêncio é uma estratégia, não uma condição. Ninguém falou por 6 segundos. Contei. Uma semana depois, em 15 de dezembro, recebi um e-mail do Dr. Malcolm. Não fui escolhida como bolsista. Fui selecionada como menção honrosa. Isso significa que meu nome entrou no registro oficial da fase final como finalista digna de distinção. Não vencedora, não exatamente perda, um reconhecimento silencioso. Sentei com o e-mail por 20 minutos na cozinha em Gramado. Não chorei, não liguei para ninguém. Fiz chá. Pensei na minha avó. Pensei no que ela dizia sobre quase. A paz mais difícil é a paz que você faz com o quase. Depois pensei na minha irmã. Em 17 de dezembro, o jornal local publicou uma matéria curta, 3 parágrafos. Estudante local recebe menção honrosa na bolsa literária. Em meio a caso de fraude postal envolvendo família, minha irmã leu na cozinha dos meus pais. Aqui está a parte que quero que você realmente ouça, porque foi isso que a quebrou. Quebrou porque ela finalmente entendeu o que eu já sabia. Ela havia queimado a carta. Havia cometido fraude postal federal. Havia perdido emprego, diploma, noivo, reputação, liberdade em todos os sentidos reais. Havia queimado uma carta para impedir um resultado. O resultado nunca iria acontecer. Eu não ia ganhar a bolsa. Ela havia queimado uma carta para impedir nada. Havia perdido a vida inteira para impedir uma coisa que nunca aconteceria. 2 dias depois, em 19 de dezembro, minha irmã se internou sozinha, em uma clínica em Gramado. A enfermeira que a admitiu me contou depois que, quando Cássia entregou a carteira no intake, ainda segurava um jornal dobrado na outra mão. O jornal com a matéria de 17 de dezembro. A enfermeira teve que tirar gentilmente dos dedos dela. Cássia disse só uma coisa no intake, segundo a enfermeira. Repetiu 2 vezes. Nem me importava, nem me importava. É assim que a ironia sombria se parece quando chega. Não um estrondo. Uma mão que não solta um pedaço de papel. Em 20 de dezembro, às 9 da manhã, meu celular tocou. A voz do outro lado era quente, mais velha, firme. Mireia, aqui é Viviane Thorne. Eu era a advogada da sua avó. Estou ligando porque uma cláusula no fundo fiduciário acabou de ser ativada e preciso falar com você sobre isso. Sentei à mesa da cozinha. Sua avó reescreveu o testamento em março de 2023, 2 meses antes de falecer. Acrescentou o que chamamos de cláusula moral,
Diz que se qualquer uma das netas for condenada por fraude ou crime federal envolvendo desonestidade antes dos 30 anos, a parte daquela neta no fundo passa para a outra. Pausou. O valor total de R$600 será depositado na conta cadastrada até o fim do expediente do dia 22. Não conseguia falar. Tem mais uma coisa que ela quis que eu te dissesse. Pediu que eu lesse a cláusula de volta para ela 3 vezes. Quis ter certeza de que eu entendia exatamente quem estava protegendo. Perguntei quem. Seu nome. Ela soletrou. Quando ela começou a suspeitar? Perguntei. Janeiro de 2022. Encontrou um dos seus contos na página de curso da USP sob o nome da sua irmã. Me ligou na semana seguinte. 2 anos antes de eu saber, minha avó havia construído um escudo para mim 2 anos antes de eu saber que precisaria. Mireia, tem mais uma coisa, disse Viviane. Sua avó deixou uma mensagem. Pediu que eu entregasse verbalmente, não por escrito. Segurei o telefone mais forte. Ela disse, e são palavras dela: diga a ela que a caixa não é um presente. É uma passagem de bastão. Diga a ela que o livro espera por ela, mas só por ela. Agradeci a Viviane. Desliguei. Sentei à mesa da cozinha por um longo tempo. A neve havia começado lá fora. Fui até o armário. Peguei a caixa de Nogueira. Estava selada havia 29 meses. A cera vermelha ainda mostrava as iniciais dela. AA para MA. Quebrei o selo. Dentro havia 4 coisas. Uma pilha de páginas de manuscrito, 187 delas datilografadas na velha máquina dela, inacabado. O título que ela havia escrito a lápis no topo: As Mulheres Alencar. 2. Uma caneta Montblanc. A caneta dela, bico dourado, ainda com tinta. 3. Um colar de pequenas pérolas de água doce. 4. Uma carta manuscrita de 4 páginas datada de 5 de maio de 2023. Li a carta. Ela havia escrito 2 semanas antes de morrer. Mireia, se você está lendo isso, você tem 21 anos, e eu estou partida e eles te machucaram. Eu sabia que machucariam. Sei desde que você tinha 7 anos e sua mãe parou de olhar para você do mesmo jeito. Tentei te proteger enquanto estava viva, sendo a única naquela casa que te via claramente. Agora preciso te proteger depois. Deixei metade de tudo para você, mas escrevi uma cláusula que nenhum deles conhece. Sua irmã vai tentar tomar o que é seu. Pode já ter tentado. Quando for pega, a parte dela se torna sua. Esse é meu presente final. Meu outro presente é este livro. Não consegui terminar. Minhas mãos falharam. Termine para mim. Assine seu próprio nome desta vez. Não tenha medo de ser autora de nada nunca mais. Sua voz é um fogo, criança. Ninguém pode queimá-lo. Está dentro de você, não no papel. Agora vá viver. Escreva tudo. Com amor, vovó A. Sentei com aquela carta por mais de 1 hora. Depois peguei a caneta dela. Abri um caderno em branco. Escrevi 3 palavras no topo da primeira página. A arquiteta silenciosa. Depois comecei a escrever. Aqui está o que fiz com o dinheiro. 475 mil foram para um pequeno apartamento em Gramado. À vista, sem hipoteca, sem empréstimo, sem banco entre mim e minha porta da frente nunca mais. 125 mil foram para uma nova bolsa na UFRGS, a Bolsa Literária Amara Alencar, para uma mulher escritora por ano, vinda de uma família que tentou silenciá-la. A primeira beneficiária seria selecionada na primavera seguinte. Eu não estaria no comitê. Não saberia o nome dela. Esse era o ponto. Escrevi por 6 semanas. 8.400 palavras. Um conto. Não era sobre minha irmã. Não era sobre minha mãe. Não era vingança. Eu não precisava mais de vingança. Tinha algo melhor. Tinha minha voz. E tinha cada hora de cada dia para usá-la como quisesse. O conto era sobre uma garota que constrói uma casa de papel. Todos dizem que a casa vai queimar. Ela constrói mesmo assim. Quando queima, ela percebe que a casa nunca foi o ponto. O construir era.
Terminei o rascunho em 20 de dezembro. Revisei por 2 dias. Na segunda seguinte de dezembro, enviei para a revista Piauí. Portal de ficção, carta de apresentação, 3 frases. Não mencionei meu sobrenome. Não mencionei minha família. Não mencionei nada exceto o trabalho. Em 23 de dezembro, às 21h17, meu laptop apitou. Um e-mail de uma editora de ficção chamada Janet Nolan. Assunto: sobre sua submissão. A arquiteta silenciosa. Corpo: Sirta Alencar. Gostaríamos de discutir esta peça com você após as festas. Por favor, responda em janeiro quando for conveniente. Li o e-mail. Não abri a resposta. Não naquela noite. Abriria em janeiro. Mas naquela noite, queria sentar com o fato de que havia escrito algo com meu próprio nome, com minha própria voz pela primeira vez na vida. Ninguém leria antes que eu estivesse pronta. Fechei o laptop. Fui para a cozinha. Fervi água. Peguei um saquinho de chá Earl Grey, do tipo que minha avó bebia toda manhã por 60 anos. Levei a caneca até a janela. Sentei no parapeito. A neve caía em uma rua vazia em Gramado. Caía em uma rua que minha avó nunca vira. Caía sobre uma vida que ela havia construído para mim silenciosamente antes que eu soubesse que precisaria. Minha irmã estava na clínica. Minha mãe estava suspensa. Meu pai escrevia cartas para um endereço que eu não havia dado, esperando que alguém encaminhasse. Alguém encaminhou. Eu não havia aberto nenhuma. Abriria em 1 ano, talvez mais. Esta noite, havia só eu. Uma xícara de chá. Uma caneta na mesa que pertencera a uma mulher que conheceu minha voz antes de mim, e 187 páginas de um livro que esperava ser terminado. Observei a neve. Meu nome estava em tudo o que eu havia escrito. O dela estaria no livro que eu ia terminar. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, quero dizer uma coisa antes de ir. As pessoas mais quietas da sua vida não são fracas. Elas são frequentemente as que guardam as evidências. São frequentemente as que fazem o trabalho que ninguém vê. Se essa é você, quero que saiba que sua avó, ou sua mentora, ou sua amiga provavelmente está construindo algo para você agora. Silenciosamente, enquanto ninguém observa, deixe que construam. E quando chegar sua vez, construa de volta. Obrigada por escutar. Vejo você na próxima.